98,5. O som de Itaenga que o Brasil conhece. Pronto, minha gente, voltamos. Estou aqui com a Tatiane, né, que ela representa o CREAS em Lagoa de Itaenga, e vamos agora conversar sobre essa questão, Tatiane, justamente do combate ao trabalho infantil em Lagoa de Itaenga. Em que momento o CREAS entra nessa briga para discutir e alertar a população sobre esse assunto tão polêmico? Boa tarde. Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos. Agora, no momento, eu estou no CREAS, né? Sou assistente social de lá. Antes, eu estava no catavento. Então, o trabalho do CREAS, ele vem justamente viabilizar, né, o atendimento com crianças e adolescentes que estão em situação de trabalho infantil e com outras também, vulnerabilidade, né? Tanto criança como adolescente, como idoso também, é o atendimento público do CREAS. E nós estamos justamente hoje aqui para enfatizar, né, divulgar, mostrar à população que abraça essa causa também, que amanhã, dia 12 de junho, é o Dia Nacional e Mundial do Combate, né, e a Erradicação do Trabalho Infantil. Então, o nosso motivo de estar aqui hoje é justamente para mostrar à população que só depende de nós, né, acabar com isso. E o trabalho do CREAS é justamente estar viabilizando o atendimento e fazer os encaminhamentos necessários. Para quê? Para que a gente possa estar proporcionando, né, políticas e garantir também para crianças e adolescentes que eles tenham justamente os estudos que é necessário, atividades também lúdicas, que a gente tem um serviço de convivência, a gente está fazendo esses encaminhamentos e mostrar para a sociedade que o lugar de criança é na escola, lugar de criança justamente é ter o lazer, ter o direito a poder brincar com outras crianças, e a responsabilidade de sustentar a família é da família, é dos pais e não da criança e do adolescente. Porque hoje em dia os adultos estão querendo tirar essa responsabilidade e colocar para as nossas crianças. Então, o CREAS hoje de Lagoa de Itaenga, ele está justamente enfatizando essa situação para que as famílias assumam as suas responsabilidades e que nós possamos estar garantindo de fato e de direito melhores condições para as nossas crianças. Então, para a gente tem justamente esse olhar especial de estar fazendo esses encaminhamentos e poder garantir, assim, melhor condições de vida para nossas crianças. Olha, minha gente, Tatiana, agora eu queria saber, a mobilização amanhã vai acontecer pela parte do CREAS, de que maneira? Vai acontecer pelas redes sociais. Como estamos vivenciando esse período de pandemias, infelizmente, não vai ser possível fazer campanhas educativas na Feira Livre e nas escolas também, como a gente fazia os anos anteriores, né? Questão de palestra, com a mostra de vídeos, né? Mostrando a importância, né, da gente poder estar garantindo que as nossas crianças, de fato, tenham uma infância saudável. Olha, minha gente, hoje estamos conversando aqui no programa Itaenga Notícias, que também está sendo transmitido pelo itaengafm.com.br, pelo nosso aplicativo rádio e pelo Facebook da Folha Itaenguense. Agora, o que de fato é esse trabalho infantil? Como vocês têm colocado aí em discussão para alertar a população sobre esse assunto que muitas vezes gera polêmica? A gente tem mostrado para a sociedade e para as pessoas que a gente atende que há uma diferença de trabalho infantil, né? Porque os pais hoje eles alegam que é melhor estar trabalhando do que estar roubando. A criança nem tampouco precisa trabalhar e nem roubar. A gente mostra que os pais precisam educar os seus filhos de forma que eles venham se tornar um cidadão de bem, certo? Sem perder a sua infância. Porque a partir do momento que uma criança ela assume uma responsabilidade de dar uma carga horária de trabalho, né? Muitas vezes, vou dar um exemplo da zona rural, carregar ração para os bichos, água. Então, quando essa criança ela vai para a escola, que hoje as aulas são remotas de forma online, a criança está tão cansada que ela não consegue se concentrar. Então, a gente mostra que a criança ela precisa ter sua infância e a gente precisa garantir isso para ela. Porque o trabalho, ela vai gerar o quê? A questão social dela vai ser justamente, ela vai perder. Então, pode
pode gerar grandes consequências sociais para essa criança. A criança, ela fica inibida de muitas vezes, de ser julgada, ela perde a autoestima. Então, ela vai criar fobia muitas vezes de certas situações porque não teve uma preparação. Então, os pais precisam estar atentos a isso, porque às vezes o pai diz assim, então a criança não pode lavar um prato, a criança não pode varrer uma casa, não pode forrar sua cama. Pode não, deve. A família só não pode atribuir uma responsabilidade que é do adulto para uma criança, de assumir uma responsabilidade de uma casa, de assumir uma responsabilidade de trabalhar em um comércio. Então, é isso que a família precisa garantir. E essa garantia, quem tem que estar na ponta justamente é a família que está dentro de casa. Mas nós, enquanto sociedade, né, devemos estar fiscalizando para garantir e denunciar. Tem o Disque 100, tem o Conselho Tutelar e tem o CREAS. O CREAS, ele trabalha justamente com quando o direito está violado. Mas o que significa o CREAS dentro de Lagoa de Itaenga e por que é necessário que também entre essa instituição nessa briga para se combater o trabalho infantil em nosso município? O CREAS, ele entra porque existe o CRAS e o CREAS. Então, o CREAS, ele entra justamente quando o direito está violado. Então, o direito da criança e do adolescente esteve violado, o CREAS vai assumir, né, vai fazer o atendimento tanto da criança como do adolescente e da sua respectiva família, né, atender o responsável e fazer os encaminhamentos. Encaminhamento esse que verificar se a criança está sendo realmente matriculada na escola, se está frequentando, se está participando de algum serviço, né, ofertado pelo município, que nós temos serviço de convivência, temos o catavento também, que agora deu uma pausazinha. Mas a gente tem grandes projetos que são oferecidos para criança e adolescente no nosso município. Tanto na área do município, né, tanto do governo, como não governamental, que a gente também tem a AXE, que também faz esse atendimento com crianças e adolescentes. Então, a gente precisa fazer esses encaminhamentos para poder garantir e assistir essas crianças e adolescentes que estão com seu direito violados. Parece também que nossa amiga Tatiana, ela teria hoje uma agenda bastante corrida, né, Tatiana? Isso. Então a gente vai liberar você, faça aí as suas considerações finais e passa aí a sua mensagem, né? A sua mensagem aí educativa, né? Para que as pessoas tomem consciência que o trabalho infantil, ele é considerado um crime. Isso. Bem, Júlio, o trabalho infantil a gente precisa garantir para que as nossas crianças tenham de suma prioridade o acesso à escola, ao lazer. Que uma vida, ela não basta ser vivida, ela precisa ser sonhada. A criança, a partir do momento que ela trabalha, ela está perdendo sonhos, ela está enterrando. Então, a gente precisa estar garantindo, e o CREAS de Lagoa de Itaenga está localizado na Rua das Salinas, né, próximo à praça. Então, qualquer denúncia que você souber de crianças e adolescentes que estão em situação de trabalho infantil, pode estar procurando o CREAS. Tem um conselho tutelar também. Se não quiser denunciar pessoalmente, pode fazer também pelo Disque 100, que totalmente fica no anonimato. Das pessoas não precisa estar se preocupando para se expor, né? Em questão para não estar se expondo. Então, o CREAS de Lagoa de Itaenga se localiza nas Salinas, né, próxima à praça, e qualquer coisa já pode estar nos procurando. Assim também como o Conselho Tutelar do nosso município. Pronto, minha gente, essa é a Tatiana. Em outro momento ela vai conversar com mais tempo aqui no nosso programa, só que ela tem aí a sua correria. Boa sorte para você, Tatiana. Obrigada, Júlio. Que agora ela que fazia parte do catavento está hoje no CREAS, né? Que evolução boa, né, Tatiana? Graças a Deus. Como é que você está se sentindo na sua nova casa? Ótimo, maravilhosamente bem. Meu coordenador está aqui do lado, a gente sente falta, né? Mas, assim, uma equipe que me acolheu de braços abertos, graças a Deus. A gente tem uma coordenadora maravilhosa, Adriele, tem a advogada Ana Paula. Sim, a equipe do CREAS também ela é composta por advogado, psicólogo, assistente social e coordenador. E também nós temos um educador social também, que faz os acompanhamentos, né, com as nossas crianças, adolescentes, os idosos também, que a gente atende. Então, qualquer tipo de violação de direito, né, o CREAS atende. Então, é uma demanda grande que a gente tem, né, e é bem amplo. Então, quando eu estava, né, no Conselho Tutelar, a gente só atendia criança e adolescente.
Quando eu estava no Catavento, só atendia também criança e adolescente. Então, para mim, agora eu estou num lugar novo, onde eu estou aprendendo muito e cada dia mais me apaixonando pela minha área e pelo meu trabalho. Pronto, valeu, irmã Tatiane, que Deus lhe abençoe grandemente na sua nova função em nosso município. Vou chamar Maciel também agora. Maciel vai também agora entrar nessa discussão, que ele é bom de lábia, viu? Maciel é bom de lábia, ele gosta realmente desses assuntos, né? Que muitas vezes gera polêmica, mas é função do município dar garantia aí para as crianças, né? Defender as crianças, os adolescentes. É por isso que existem os órgãos municipais de defesa da criança e do adolescente. Marcelo, como é que você está, rapaz? Boa tarde. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, toda a população de Lagoa de Itaenga. É sempre uma satisfação poder estar aqui novamente, poder voltar para junto dialogarmos um pouco, falarmos um pouco das fragilidades, né? A gente vem com o intuito de trazer coisas boas, sim, é fundamental, mas precisamos também trazer um pouco da fragilidade do município de Lagoa de Itaenga. E falar sobre trabalho infantil em um cenário degradante que estamos vivendo devido ao contexto pandêmico instaurado não só no Brasil, mas no mundo. Então, torna-se mais desafiador ainda, porque os dados lançados recentemente mostram isso, apresentam um alto índice de retorno dessas crianças e adolescentes ao cenário de trabalho infantil. Amanhã é 12 de junho, né? Dia mundial e nacional de combate ao trabalho infantil, conhecido também como 12 de junho, Dia dos Namorados. Mas qual a origem, Maciel, desse dia aí? Por que o 12 de junho é esse dia simbólico? Então, Júlio, 12 de junho foi um dia onde foi marcado, claro, sempre foi marcado por lutas, mas o 12 de junho ele foi instaurado devido à situação degradante que o mundo vivia. Isso não foi uma Assembleia Nacional, isso foi uma Assembleia Mundial, através da ONU, da Organização das Nações Unidas, e da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Inclusive, o símbolo da luta de combate ao trabalho infantil, que é o catavento, foi uma proposta apresentada pelo Brasil e que foi acatada nessa Assembleia Mundial e que se tornou o símbolo mundial de combate ao trabalho infantil. O catavento ele tem as suas cinco cores, cada cor representam crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil dos 5 continentes e que girando, se você analisar, já teve a oportunidade de ver um catavento girando, ele se torna uma cor só. Então esse é o objetivo da luta do combate ao trabalho infantil: unir as nações para que possamos ser apenas uma, mas uma com o mesmo objetivo. São diversas nações, mas ao mesmo tempo é um propósito, é um objetivo e que todas trabalham em torno disso, da prevenção e erradicação do trabalho infantil. Tem aquela perguntinha, Marcel, que se define dessa seguinte maneira: trabalho infantil é crime? A partir de que momento pode se caracterizar crime o trabalho infantil? E também, trabalhar na infância pode ou não ser educativo para a criança, para o adolescente? Então, Júlio, essa parte de crime ela é um tanto debatida no cenário, eu vou dizer nacional, porque nós estamos no Brasil. Mas e qual a punição para quem é coerente, né, conivente, na verdade, com essa prática? Exatamente. Nós temos algumas leis que regem, além das declarações universais, que são acordadas entre as nações. Existe no Brasil a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. Nós temos também o Código Penal, que, querendo ou não, vai tratar dessa penalidade do descumprimento. E temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, existem
normas, existem regulamentações que deixam claro que criança, ela não tem trabalho. Criança, ela não tem trabalho. Não sou eu que estou dizendo isso baseado no meu achismo e nem fundamentado em viés ideológico. Eu estou falando aquilo que as leis que regem a nação deixam claro e evidente. A criança, o adolescente, ele pode assumir uma postura laboral, um posicionamento laboral, uma função laboral a partir dos 14 anos na condição de jovem aprendiz. Então, a finalidade do aprendiz não é ter um trabalho, e sim ele aprender essa dinâmica para que lá na frente ele possa de fato assumir responsabilidade. E passando a estar na condição de jovem aprendiz, existem algumas restrições que a empresa contratante, ela deve atentar. Esse adolescente, ele não vai poder exercer trabalho noturno, não vai poder exercer atividade insalubres e não vai poder... a carga horária de trabalho dele vai ser reduzida até para que não possa comprometer o rendimento escolar daquele adolescente. Então, é fundamental que a gente atente para isso, certo? Que todas as empresas ela tem que ter no seu quadro uma porcentagem de adolescentes em aprendizes e jovens aprendizes. A prova disso é a própria indústria próxima aqui, nossa usina Petribu, e aplica bem essa questão da isenção de jovem aprendiz. Então, é fundamental que haja o conhecimento da população, que nenhum trabalho, a criança quando é exposta a uma situação de trabalho, ela não vai estar sendo educada, né? A gente sabe que a educação, a família tem esse papel em casa, mas a escola também ela é primordial nesse desenvolvimento também. Há quem diga que o trabalho traz caráteres, o trabalho dignifica a criança ou adolescente. Muito pelo contrário. E a gente tem como comprovar isso através dos dados. Ontem foi o último levantamento que foi feito pela OIT, a Organização Internacional do Trabalho, identificam que a maioria dessas crianças, mais de 90% dessas crianças que se encontram em trabalho infantil, muitas delas não estão matriculadas numa escola e muitas delas, mesmo antes da pandemia, tinham seu rendimento escolar, como tem hoje, mesmo de forma remota, comprometido. Então, é dessa forma que o trabalho afeta diretamente essas crianças e adolescentes. E não tirando o domínio, a autoridade dos pais ensinarem seu filho que ele vai ter que assumir uma profissão, que ele vai ter que ter uma responsabilidade lá na frente. Então isso tem que ser ensinado logo de criança. Não deixar para ensinar depois da fase adolescente, entrando para a fase adulta. É fundamental que a família assuma o seu papel. Agora também não se pode tirar uma responsabilidade minha. Suponhamos, eu sou o mantenedor da minha casa, sou eu que trabalho, eu sou o pai, eu trabalho para colocar alimento dentro da minha casa, para sustentar a minha família, e chega um momento em que eu me acomodo e meu filho, vou usar um termo que é muito usado no Nordeste, na flor da idade, eu já estou cansado, ficando cansado, então vou ficar em casa e vou colocar meu filho que ainda não atingiu a maioridade para trabalhar. E a partir daquele momento ele passa a assumir a responsabilidade de casa. Enquanto eu fico em casa, minha esposa fica em casa, nenhum se interessa em assumir uma responsabilidade. Então, eu estou tirando a responsabilidade que é minha e estou jogando em cima de uma criança. Na medida em que eu assumo essa postura, eu estou fazendo com que o futuro desse meu filho ele venha a ser comprometido. E é isso que a gente vê nos dias atuais na sociedade brasileira. Muitas crianças estão tendo rendimento escolar, isso vai gerando um ciclo vicioso. Ou seja, meu avô trabalhou nessa situação, meu pai esteve nessa situação e meu filho também vai ter que estar nessa situação. E muitas vezes, quando a gente vai analisar o cenário e o contexto histórico dessa pessoa, a gente vai ver que a pessoa ela não vive, ela apenas sobrevive, né? E como é que eu vou garantir um futuro para o meu filho se eu coloco ele nas mesmas condições que eu passei, justificando de que
Eu trabalhei quando eu era criança, então meu filho vai ter que trabalhar também. É só fazer um autorretrato, na verdade, né? Será que vale a pena meu filho estar na condição que eu estou hoje, assumindo a profissão que eu estou hoje? Então, esse é o momento da população fazer um autorretrato, né? Fazer uma análise e ver se trabalho infantil de fato é a melhor saída, já que nós temos políticas públicas, né, comparado a anos anteriores, apesar das fragilidades, mas nós temos políticas públicas sendo executadas, justamente para evitar essas situações. Se você analisar, Júlio, eu sou novo, mas aí, se a gente analisar um cenário atual, nós não tínhamos escola em tempo integral, e ainda que tivéssemos resumida, né? Então, hoje Lagoa de Itaenga, jovens adolescentes de Lagoa de Itaenga podem ter acesso a uma escola de forma integral, né? Que isso há anos atrás era praticamente impossível, né? Então temos mais perto, né? Então escolas técnicas, justamente essas políticas sendo fortalecidas para evitar a situação degradante de trabalho infantil que ainda existe na nossa sociedade. E aqui em Lagoa de Itaenga, que realidade podemos ter aqui em Lagoa de Itaenga sobre trabalho infantil? Existe, não existe, acabou? Como é que está esse movimento em nosso município? E as famílias têm entendido as mensagens dos órgãos municipais? Júlio, comparado a anos anteriores, Lagoa de Itaenga ela teve um certo avanço. Claro, nós devemos entender que nós estamos em um cenário de pandemia. Então, muitas famílias estão desempregados, muitos pais de famílias estão desempregados. Então, a probabilidade de haver um retorno de uma criança ou um adolescente que já tinha superado a situação de trabalho infantil, ela é muito grande, né? Ela é muito grande. E isso, os dados que foram divulgados ontem mostram isso, esse alto crescimento. De 2016 a 2021, nós estávamos numa linha declinada, e de 2016 para 2021 essa linha ela começou a subir novamente. Então isso implica dizer que muitas crianças e adolescentes que tinham superado estão voltando, e a nova população de adolescentes, a nova geração que está surgindo, elas estão sendo inseridas nesses espaços ocupacionais. Então, aqui em Lagoa de Itaenga, assim como no Brasil inteiro, existem ainda pessoas que têm um certo bloqueio de ouvir as consequências quando nós falamos sobre trabalho infantil. E é sempre aquele discurso monótono que a gente escuta sempre. É melhor estar trabalhando do que roubando. Eu concordo, eu não discordo desse posicionamento, mas desde que aquele adolescente ele passe a trabalhar no tempo certo, com as condições estabelecidas em leis, né? Aí sim eu concordo que de fato é melhor estar trabalhando do que roubando, como muitos falam. E se a gente for analisar os dados, a gente vai ver que essa colocação não tem muito fundamento. Porque 90% dos adolescentes que estão na FUNASE, que foram apreendidos porque cometeram algum ato infracional, mais de 90% desses adolescentes, eles vieram do trabalho infantil. Então eu não posso usar o argumento de que é melhor estar trabalhando do que roubando, sendo que a maior porcentagem dos adolescentes que estão isolados da sociedade, que estão excluídos, podemos dizer assim, porque também existem muitas FUNASE que de fato têm o intuito de excluir o adolescente da sociedade. Então muitos desses adolescentes que foram apreendidos, eles vieram do trabalho infantil. E aí a gente atenta para as mais diversas modalidades de trabalho infantil que são estabelecidas. Agora, Marcelo, perante esse cenário que você descreveu, na sua opinião, você como um membro de um órgão tão importante, muitas famílias em Lagoa de Itaenga estão criando de verdade seus filhos como deveria criar, ou estão mal criando, na verdade? Já Júlio, coloco você nessa fogueira, viu? Exatamente. É bom a gente fazer uma análise do cenário social em Lagoa de Itaenga. Eu, como assistente social também de formação, também devo ter esse olhar, não é? E é importante a gente ver que é muito fácil eu tirar uma responsabilidade
que é minha como responsável, como pai, e jogar de repente num professor, não é? Existem pessoas que têm essa postura. Eu tenho a minha responsabilidade como mantenedor ou como cuidador, porque o estatuto diz que é dever primeiro da família, né? Zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Então isso tem que partir de casa. Eu não posso inverter as ordens, né? Eu não posso achar que primeiro vem o conselho tutelar, que primeiro vem o projeto do catavento, que primeiro vem a assistência, sendo que o pontapé inicial deve partir de dentro de casa. Então a família tem a responsabilidade de instruir essa criança, de educar essa criança, de ensinar o caminho que ela precisa percorrer para ter um futuro digno, né? E para que não possa possivelmente passar pelo mesmo processo que os seus pais talvez tenham passado de dificuldades sociais. Então é fundamental que haja esse. E Lagoa de Itaenga não está isolada do Brasil. Lagoa de Itaenga também existem famílias que têm talvez dificuldades em ensinar seu filho, em educar seu filho nesse viés e fazê-lo entender que ele precisa estudar, que ele precisa trilhar o caminho da educação, e porque muitas vezes os próprios pais não trilharam esse caminho, né? Muitas vezes os pais não trilharam esse caminho, e pelo fato de não terem trilhado, acaba gerando uma certa acomodação em instigar o seu filho também a trilhar o caminho da educação, sendo que hoje a educação ela é quem transforma. Só existe vacina hoje porque tiveram mentes brilhantes também, primeiramente Deus, e mentes brilhantes que estudaram para que hoje, ainda que de forma minúscula, né, parte dessa população pudesse ser vacinada. Então, é isso, a educação ela produz isso, esse é o papel da educação. Eu vou correr atrás dela e ela vai gerar um retorno para mim mesmo, e além de gerar esse retorno para mim, ela vai gerar esse retorno para os demais que estão ao meu entorno. E quais são as formas de trabalho infantil mais comuns no meio rural e aqui na cidade? Júlio, está prescrita diversas formas, são mais de 50 formas piores formas de trabalho infantil que estão que são apresentadas. Dentre essas formas de trabalho infantil, a gente pode descrever algumas que para a sociedade pode ser algo simples, que é nas feiras livres, carregando frete, nos comércios, que é uma realidade. A feira livre ainda é uma realidade do nosso município, esperamos muito em breve superar essa, e para isso as campanhas estão sendo realizadas, as buscativas estão sendo realizadas, o processo de sensibilização tem sido contínuo, e dentre essas formas também existe na agricultura. A agricultura também é uma forma que está entre as piores formas de trabalho infantil. Também temos a exploração sexual de crianças e adolescentes. Então temos adolescentes, não no nosso município, que tenha chegado ao nosso conhecimento. Isso predomina mais nas regiões amazônicas, nos litorais, a gente vê constantemente isso, mas a exploração de adolescentes, no que se trata a exploração sexual, também é uma das piores formas. E se a gente for destrinchar aqui, a gente vai ver que existem várias formas em que esse adolescente pode estar inserido em vários espaços ocupacionais que não são preparados, não são adaptados legitimamente para este público. É importante que esses espaços ocupacionais, eles são preparados sim, para serem ocupados sim, mas por aqueles que atingirem a idade laboral e, acima de tudo, que esse espaço atenda os requisitos estabelecidos na CLT. O ambiente deve estar de acordo, o ambiente deve estar favorável para que a gente não volte ao tempo escravista, né? A gente precisa ter, sim, pessoas trabalhando, mas com direitos garantidos. Então, se eu não posso assumir esses direitos, garantir esses direitos, então eu não posso ousar. E o que acontece muito é que é mais fácil eu pegar uma criança e um adolescente, trazer para trabalhar, de repente eu vou abrir um estabelecimento. É mais fácil eu contratar um adolescente, Júlio, porque eu vou dar um certo valor a ele vai ficar satisfeito, do que eu chamar um adulto que vai me cobrar direitos trabalhistas.
Então, é diferente. Então, por isso que muitos defendem o trabalho infantil. Porque é mais fácil eu, como talvez comerciantes, como microempreendedor, contratar uma mão de obra barata que não vai gerar muito gasto, do que eu chamar uma pessoa que lá na frente, de repente, pode me processar e me cobrar direito trabalhista. Então, é por isso que tem muitos que defendem o trabalho infantil. Ah, mas eu trabalhei isso. Mas quando a gente vai analisar os bastidores, a gente vê que os interesses são diferentes. E se a gente for por esse viés de que criança, adolescente tem que estar trabalhando, por que não vamos contratar, de repente, esses milhões de brasileiros que estão desempregados? Porque a gente não prioriza o retorno desses pais de família ao espaço laboral, em vez de pensarmos em contratar adolescentes e crianças que estão despreparados para assumir aquela função. Então, o momento é de pensarmos no cenário atual. O índice de desemprego está alarmante. Então, vamos pensar em estratégias para contratar esses pais de família, essas mães de famílias, esses jovens que estão desempregados e que muitas vezes precisam de um salário para manter a sua família, em vez de pensarmos em trazer crianças e adolescentes sem condições físicas, sem condições psicológicas, para assumir esses espaços ocupacionais. Então, o momento é de reflexão. Se a gente for falar, a gente vai se estender e vai entrar para tarde e noite. Mas são reflexões que devem ser feitas em casa, aonde eu estiver, né? E assumir o meu papel nessa sociedade. Eu não posso ser contribuinte de uma mazela que está afetando, que está degradando as nossas crianças e adolescentes. Ou eu venho para somar, ou então também eu não atrapalho aquelas que estão nas políticas públicas, assim como a política de assistência social, desenvolvendo atividades para erradicar e para combater o trabalho infantil no município. E quais foram, Maciel, os trabalhos mais importantes alcançados pelo Catavento nessa questão de combate ao trabalho infantil em Lagoa de Itaenga? Júlio, é muito bom falar sobre resultados, né? A gente fala tanto sobre trabalho, sobre atividades, mas é bom a gente falar também sobre trabalho desenvolvido. O Projeto Catavento vem desenvolvendo, através da parceria com um amigo de valor, por meio do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, o Condica, o qual eu quero mandar um abraço também para a presidente do Condica, Edna Oliveira, e a secretária executiva, Preta, que tem se debruçado em cima desse apoio. Então, e o projeto executado pela Secretaria de Assistência Social aqui em Lagoa de Itaenga, vem desenvolvendo, como a gente vem apresentando aqui constantemente na Rádio Itaenga FM, alcançamos diversas crianças, né, diversos adolescentes aqui no nosso município. Nós finalizamos a execução 2020 agora no mês de abril, final de abril terminamos o ciclo. Já foi feita a prestação de contas dessa execução de todo o ano e vamos começar um novo ciclo, se Deus quiser, muito em breve. Mas se nós analisarmos para os resultados, a gente vai ver que houve superação de trabalho infantil no nosso município. Inclusive, adolescentes que conseguiram ser aprovados em engenharia no último vestibular que ocorreu após o Enem. Então isso para nós é satisfatório, é bom a gente ouvir, né? É bom a gente presenciar situações como essa. Não somente as crianças e adolescentes, mas também como famílias que foram alcançadas pela dinâmica do projeto e que também tiveram sua desenvoltura. As oficinas de gerações de renda, por exemplo, que foram ofertadas às famílias. Hoje existem mães que estão produzindo em casa, né? Porque a gente, enquanto projeto, a gente instiga elas a terem essa geração de renda extra para complementar a renda dentro de casa, mas também a gente dá mecanismo, a gente oferece instrumentos para que essa família possa desenvolver uma determinada atividade. Então os resultados têm sido satisfatórios. A gestora do município, a prefeita Graça, tem dado total apoio, assim como a secretária municipal de assistência social, Marli, e toda a equipe da secretaria, todas as coordenações, Conselho Municipal de Assistência Social. Temos nos debruçado para que essas ações possam ser contínuas e que nós não possamos escantear esse público que está sendo atingido
por essa mazela social que é o trabalho infantil. Estamos hoje, minha gente, conversando com o Maciel, já conversamos com Tatiana, que representa aí o CREAS, né, em nosso município, agora Maciel, e o assunto é esse, né, a discussão em volta aí do combate ao trabalho infantil. Amanhã vai ser o dia D, né, Maciel? Exatamente. O que o Catavento vai estar promovendo para chamar a atenção dos munícipes de Lagoa de Itaenga sobre essa prática ilegal no dia D, 12 de junho. Exatamente, Júlio. Dia 12 de junho, né? Dia Internacional de Combate e Erradicação do Trabalho Infantil. A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, em assembleia com a ONU, foi decidido que 2021 seria o ano onde teria que ser instituído toda forma de trabalho infantil no mundo, né? Então, esse ano, além de 12 de junho ser o dia D, 2021 também é o ano D também, né? No que se trata da erradicação do trabalho infantil. E já começamos a desenvolver inúmeras dinâmicas de sensibilização. A orientação por parte do Estado é que as ações sejam realizadas de forma virtual, não é? O desejo da gente é estar em contato com o povo, é estar conversando com os adolescentes, com as crianças, com os atores sociais, mas infelizmente o cenário não permite isso. Mas as ações elas estão sendo realizadas. Quem acompanha as redes sociais da assistência, do Projeto Catavento, do CREAS, do Serviço de Convivência e as demais, vai perceber que está sendo feita a mobilização. Isso não implica dizer que o povo não está sendo alcançado. O povo está sendo alcançado de forma remota, mas estão. E amanhã nós daremos continuidade às ações também de forma remota. Haja vista que temos alguns decretos que devem ser seguidos. Então, e esperamos no próximo ano, se Deus quiser, a gente estarmos juntos, talvez nas ruas, nas escolas, mobilizando de forma presencial essa dinâmica. Mas amanhã será a culminância das nossas ações e nós estaremos, por certo, alcançando ainda mais o nosso público de Lagoa de Itaenga. Maciel, temos aqui 3 minutinhos, né, para as considerações finais. Foi muito bom, né, conversar com você sobre esse assunto e com a Tatiane também. E esse tem sido o papel do rádio, né? Está informando, está educando através das suas entrevistas com pessoas que formam a nossa comunidade. Exatamente, Júlio. É fundamental essa participação aqui na Rádio Itaenga FM, que tem sido uma parceira nossa. Sempre que a gente entra em contato, a gente recebe esse retorno por sua parte, como representante também da Itaenga FM. E é fundamental, porque eu estou conversando aqui com a população. Eu não estou simplesmente aqui nos estúdios, claro, devido às restrições, não pode estar muita gente. Então só está eu e o Júlio no momento. Mas eu estou conversando com você que está aí me ouvindo, que está aí, não está me vendo, talvez esteja me vendo pelas redes sociais da rádio, mas está me ouvindo. Mas eu escolhi hoje, nesse final de manhã, conversar diretamente com você, enquanto população de Lagoa de Itaenga. Talvez outros municípios também estejam acompanhando pelas redes sociais, mas esse diálogo é nosso, essa conversa é nossa. E eu converso aqui da mesma forma, Júlio, que eu estaria conversando lá fora, na escola, na rua, quando eu encontro algumas pessoas também que têm dúvidas. Então, essa conversa aqui, ela é favorável porque ela acaba expandindo-se e alcançando um número expressivo ao mesmo tempo. Então, é fundamental. Então, vai minha gratidão, é isso, a todos os munícipes, a todos que fazem a Secretaria Municipal de Assistência Social de Lagoa de Itaenga, que tem se dinamizado para erradicar e combater o trabalho infantil, ao Condica na pessoa de Edna, as demais políticas do nosso município, a gestora do município, a nossa prefeita Graça do Moinho, pelo suporte. Também agradecendo ao Ministério Público do Trabalho, temos uma parceria muito grande com o Ministério Público do Trabalho, temos uma procuradora que vez por outra também decide vir de forma presencial no nosso município.
né, e que tem estado de olho também nas ações que são desenvolvidas no município de Lagoa de Itaenga, e estamos sempre, enquanto secretaria, respondendo por meio de relatórios. Então, todas essas ações que são voltadas ao trabalho infantil, a gente dá esse retorno ao Ministério Público do Trabalho para que eles entendam que Lagoa de Itaenga está trabalhando no que se trata de combate e erradicação do trabalho infantil. É somando forças que nós conseguiremos. É difícil? É uma temática difícil de se dialogar com a população, é difícil deles compreenderem, mas a gente está procurando mecanismo para que possa facilitar esse diálogo, essa conversa com a população de forma clara e também de forma simples, mas que eles possam entender que trabalho infantil é algo prejudicial. É muito pelo contrário daquilo que foi construído. Então, é fundamental que a gente esteja sempre ligado à população. Valeu, Maciel, boa sorte na sua atividade à frente do Catavento. Valeu, Júlio, obrigado, vai minha gratidão. Eu sou grato e a gente fala o que a gente... eu sei que poderia ter falado mais coisas aqui, mas além do tempo que não permite, nós precisamos também falar o que temos propriedade. Então eu só posso falar aquilo que eu sei que me fundamento através das pesquisas, através de dados, e que eu posso provar, né? Então eu não posso chegar aqui e fazer uma fala superficial baseada no que eu acho. O que eu acho eu discuto com alguém depois, eu penso dessa forma, eu acho dessa forma, apesar de que o que eu penso e que eu acho está muito ligado ao que eu falo aqui com vocês. Eu não posso ser uma pessoa aqui na rádio e lá fora chamar uma criança, pegar uma criança para carregar frete. Então eu sou aqui o que eu tenho que ser lá fora quando eu sair por essas portas dessa rádio. Então, minha gratidão, toda a população de Lagoa de Itaenga, sintam-se abraçados, recebam esse discurso de trabalho infantil de forma carinhosa, né? Talvez você não concorde, mas também, às vezes, concordar sem a gente parar para ouvir como as coisas acontecem, é muito difícil. É muito mais seguro eu discordar de uma coisa, quando eu parei para analisar, para estudar, eu não posso saber ler, mas eu escuto. Então, antes de eu discordar de alguma coisa, eu preciso ler. Se eu não sei ler, eu preciso ouvir de alguém que tenha conhecimento, para que assim eu possa gerar uma discordância ou uma concordância, né? Então, é fundamental. E eu estou à disposição da população de Lagoa de Itaenga. É muito fácil de encontrar. Você pode, na assistência, se tiver alguma dúvida, se precisar fazer uma denúncia, procure o Conselho Tutelar de Lagoa de Itaenga e registre sua denúncia. Se não, diz que 100, não vai precisar se identificar. E vai um alô para os comerciantes também, né? É fundamental que os comerciantes tenham os olhos abertos, porque podem ser prejudicados se contratarem mão de obra no que se refere a trabalho infantil. Então, é fundamental porque muitas vezes a gente pensa que pode acontecer lá fora do mundo, né? No meu quintal não pode. A gente sempre pensa que pode acontecer com todo mundo, só não vai acontecer comigo. Mas um dia, alguém chega batendo na porta e a punição ela pode ser severa, inclusive o próprio estabelecimento ele ser fechado. Eu estou falando da dinâmica do trabalho infantil. Contratar mão de obra ilegal no que se refere ao trabalho infantil pode gerar sérias consequências, não só para a criança ou adolescente que está sendo contratado, mas também para o dono do estabelecimento ou a pessoa que está contratando. Tem punição, está em leis, né? E além de multas. Então é fundamental que atentemos para isso. Então, em vez de contratar uma criança ou um adolescente, chama um pai de família que tem filho em casa e que precisa colocar o alimento. É mais fácil e o prejuízo vai ser menor. Você não vai ter tanto prejuízo. Você só vai poder atentar para o que diz a lei. Então é isso. Vai o meu abração. Estamos à disposição da população de Lagoa de Itaenga hoje e sempre. Olha, minha gente, chegamos ao final do programa. Quero dizer que hoje teve vacinação para pessoas de 55 a 58 anos de idade, ali na Unidade Básica de Saúde da Vila Boa Esperança, vacinação contra a Covid. E amanhã também tem vacinação para
O público-alvo de 50 a 54 anos é na UBS da Vila Boa Esperança, ok? Amanhã de 8h30 até as 12 horas. E lembrando, leve a sua documentação, o seu CPF, a sua carteira de identidade e também o cartão do SUS, ok? Um abraço a todos e a todas. Vem aí Manuel Antônio na tarde mais bregueira do Brasil. Um ótimo final de semana. ZYX 824,